Tá aparecendo, gente, para vocês a tela ou não? Tá aparecendo aqui sim, tá de boa. Não tá mais, né? Agora tá. É que eu tenho que deixar bem pequenininha aqui. É isso? E tem que clicar em algum lugar para aparecer slide, não é? Caso fique um pouco complicado assim, dá para voltar de novo no Chrome, apertar aquele mesmo botãozinho e ao invés de uma janela, compartilhar a tela cheia. Que aí tudo que aparecer na sua tela a gente vai ver aqui. Então, vamos lá. Eu já sei o que eu tô errando aqui. Gente, desculpa. Primeiro dia tá. Eu tô nervosa. Imagina, fique em paz. É. Aí vai no compartilhar. Tela cheia, né, Thay? Isso. Não. É isso mesmo. Aí aparecendo, colocando a sua tela na apresentação, a gente consegue enxergar ela também. A única coisa que fica ruim é que quando voltar para o Meet, né, vai dar esse espelhamento. Vocês estão vendo, gente, alguma coisa? Tamo vendo. Tá muito Ai, pequeno? tem que pôr pra apresentar em tela cheia agora. Ali, a apresentação de slides do lado de animações. Não, calma aí. Aumenta um pouquinho a sua tela do PowerPoint. Igual você fez agora. Isso. Aí ali do lado em animações tem apresentações de slide. Em cima Painel de do... Ali, apresentações de slides. Isso aí. Aí reproduzir do reproduzir do início. início. Isso. Eu acredito que agora... Isso, agora foi. Tá. Só um problema, eu não consigo ver vocês. Tá? Eu e a Thay vamos guiando aqui. Aliás, tem alguém com a mão levantada. O Pedro. Então, bora lá. Deixa eu só. Então, gente, boa noite. Eu sou a Maria Cecília, professora de Sociologia e de Filosofia. Já comecei causando confusão, como eu já imaginava, porque, como eu estava dizendo anteriormente, eu sou bem caótica em informática, não sei usar. Então, é isso. Então, me desculpa. Finalmente estamos começando. Estou um pouquinho ansiosa, mas é normal, primeiro dia. Vamos lá, eu queria fazer um acordo com vocês. Só um. Um combinado. Que ninguém saísse da aula com dúvida. Então, eu estou fazendo alguma explicação e vocês não estão entendendo, interrompa e pergunte, tá? Que eu acho que isso é bem importante, porque é uma disciplina que eu não sei se vocês já tiveram, né? Muitos não tiveram, ou teve mais ou menos, né? Foi interrompido, tal. Então, tem muita teoria, tem muito conceito, eu gosto muito de trabalhar com exemplo, mas na dúvida, interrompa mesmo, não tem problema. Eu sempre falo para os meus alunos que não tem nenhuma dúvida que seja boba. Você fala assim, eu tô com vergonha de perguntar, porque o que meu colega vai achar de mim, né? O seu colega pode ter a mesma dúvida que você. Agora que eu aprendi como é que faz, eu vou tirar, e aí quando eu entrar na apresentação, eu entro, porque o Isaac já salvou a minha vida,
Podemos combinar dessa maneira, então? Teve dúvida? Para a aula e pergunta, beleza? Tá, tô vendo as mãozinhas com ok, joia. Então, bora. Nós vamos começar. O que é sociologia? Alguém tem alguma ideia do que essa palavra significa? Se bem que já estava o slide aqui, a resposta já está aqui, né? Então, é uma pergunta meio redundante, porque a sociologia, ela estuda a sociedade que a gente vive, né? Essa sociedade que a gente vive hoje, ela é igual? A gente estuda história, por exemplo. A gente estuda lá a história antiga, os povos antigos, antes de terem acontecido as revoluções, a maneira como a gente trabalha hoje, né? É sempre igual? Foi sempre dessa maneira? A gente sempre usou o transporte público ou coletivo, ou a bicicleta, ou o carro, ou, sei lá, a moto, para ir para o nosso trabalho? O nosso trabalho sempre aconteceu em prédio, fábrica, ou entregador de aplicativo, ou computador, como a gente está trabalhando agora. Sempre foi dessa maneira? Não, né? A sociedade, ela foi se transformando, e foi se transformando absurdamente, né? Foi se transformando muito. Para chegar em um determinado momento, e aí nós vamos falar, né, especificamente hoje, do porquê a sociologia surgiu, né? A gente vivia numa sociedade, anteriormente, antes do século XIX, bastante diferente da sociedade que a gente vive hoje. Hoje a gente vive em que modo de produção? A gente vive no modo de produção capitalista. Tudo bem? Posso? Dúvida? Vamos lá. Então, vive no modo de produção capitalista. Como é que a gente ganha o nosso dinheiro? Quem não é herdeiro, né? Quem é herdeiro não precisa trabalhar para ganhar o dinheiro. Mas a gente, cidadão comum, como que a gente ganha o nosso dinheiro? A gente ganha o nosso dinheiro através do trabalho, né? A gente executa um trabalho e no final do mês, enfim, no início do mês seguinte, a gente recebe um salário. Para quem ainda não entrou no mercado de trabalho, Professor, talvez tenha uma sorte aí de receber uma mesada. Mas, de qualquer maneira, seus pais recebem o dinheiro deles de que maneira? A partir da execução de trabalho. Até aí, tranquilo, tudo certo? professor, Pois não, bora? boa noite. Boa noite. Eu fiquei meio confuso Vai. sobre a parte que você disse que essa primeira aula vai ser sociologia, a próxima ser filosofia. E, desculpa, como é que se chama? Pedro, Tá, oi, Pedro. Ó, pessoal, eu tô com a telinha aqui aberta da apresentação, então eu não tô conseguindo ver vocês, ou ver quem tá falando, tá? Então, quando for falar, só fala o nome, tá? Por favor. Pedro, excepcionalmente hoje, eu vou começar dando 2 aulas, mas é excepcional. A gente vai ter, eu esqueci de falar isso, obrigada por me lembrar. A gente vai ter aula toda sexta-feira, às 7 horas, das 7 às 7h40, uma semana vai ser sociologia, e na semana seguinte, filosofia. Essa semana, especificamente, o professor que daria aula depois de mim, teve algum problema e não vai poder ministrar essa aula. Então, eu vou ocupar esse lugar, e aproveitar que a semana passada eu não pude dar aula, então eu vou fazer aula de filosofia. Tá? Mas é excepcional. Vocês teriam biologia, né, Pedro? Correto? acho que Eu sim. acho que é biologia. Sim. Tudo bem? Ok. Então, é uma vez por semana, sexta-feira. Sociologia, na outra sexta, filosofia. Tá bom? Posso continuar? Então, bora lá. Então, a gente está falando aí dessas transformações que a sociedade foi passando, né? O que eu queria relembrar com vocês, que eu acho que é muito importante, que eu vou dizer, a sociologia, ela surgiu no século XIX, teve inúmeras transformações sociais. A gente vai falar de 2 hoje, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Também, não sei se vocês já viram isso em história. Se viram, ótimo, se não viram, não tem problema, porque a gente vai dar uma relembrada hoje. Como é que era a sociedade antes
do surgimento do capitalismo, antes do século XIX. Eu estou correndo aqui porque é o último slide mesmo, é de propósito, tá? A gente vivia no modo de produção feudal. Não sei se vocês estão lembrados do feudalismo. A clássica, eu já volto, tá? Mas também a aula vai ficar gravada, vocês vão ter acesso ao material. Lembra como a sociedade era dividida naquela época? É bem essa pirâmide, a pirâmide clássica do professor de história do ensino médio. A sociedade era dividida em 3, a gente chama de estamentos, eu vou explicar por quê. Os camponeses ou servos, a nobreza e o clero. E essa ordem aqui, gente, não é uma ordem aleatória, tá? É uma ordem de como exatamente funcionava. Quem tinha os maiores benefícios nessa sociedade feudal? O clero. Né? Clero e igreja, nós estamos falando, né? Os que oram aqui. A segunda classe mais favorecida, a nobreza, né? Os homens iam para as guerras e as mulheres viviam lá dentro do castelo. Não trabalhavam. Quem trabalhava? Quem produzia? Quem produzia riqueza? Os camponeses e servos. Né? Por que a gente chama as classes que não são classes nessa época de uma sociedade estamental? Porque se você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Ai, Pro, mas e se eu trabalhar muito, eu não tenho condição de chegar a ser nobre? Sabe por que que não? Porque nessa época aqui, quem determinava o que ia acontecer na sociedade era quem? Era Deus. Era o que a gente chama de sociedade de Estado teocêntrico. Quem era o rei, que era o chefe de Estado? Era alguém pertencente ao clero. Era alguém que, em tese, Deus escolhia. A gente sabe que não era Deus que escolhia nada. Mas tudo era feito e explicado a partir da religião. Isso é bem importante vocês entenderem para a gente entender as transformações que aconteceram depois. Né? Esses camponeses e servos, eles tinham sua casa? Tinham. A casa que eles tinham era do terreno que era deles, era da propriedade deles? Não, era da propriedade da nobreza ou do clero. Eram os feudos, não existiam as cidades, ou existiam muito pouco. Né? Então, não se mudava. Então, os camponeses e servos, se resolvessem se rebelar contra o seu senhor, eles tinham que ir para outro feudo. Por quê? Porque eles iam perder a proteção. Se eles resolvessem não morar em lugar nenhum dentro desse feudo, eles não tinham nenhuma proteção, porque o Estado estava no feudo. Né? O Estado era a nobreza misturado com o clero. Dá para entender um pouco isso? Está tranquilo? Alguma dúvida? Porque isso é bem importante para a gente entender essa transição. O slide anterior vai falar, né? O modo de produção predominante era agrícola, então a gente não tinha o comércio como a gente tem hoje, né? Então se produzia para se viver. Então os servos e camponeses plantavam, parte dessa plantação ficava para eles, e outra parte ia para a nobreza e para o clero como pagamento da moradia e da proteção. Isso não mudava por conta da explicação do Estado teocêntrico em que Deus determinava a ordem das coisas. Posso sair daqui porque a gente vai fazer um salto agora. Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. O que aconteceu para que se transformasse tanto? 2 revoluções. Aconteceram outras revoluções, mas as principais, né? A Revolução Francesa e a primeira Revolução Industrial. Né? O que aconteceu com essas revoluções? Quais foram as principais contribuições que elas deram aí para essa mudança na sociedade? Né? A Revolução Industrial fez com que surgisse as cidades. Se começasse a implantar a máquina no sistema produtivo. Coloquei uma imagem aqui, que é uma imagem produzida por inteligência artificial, que nós já estamos na 4ª Revolução Industrial, para vocês terem uma ideia. Aqui é da primeira, né? É uma imagem que faz referência aí ao surgimento das cidades e a fábrica, como que essa sociedade ela foi se transformando. Né? Então, a primeira Revolução Industrial, o que acontece? Os trabalhadores deixaram de produzir
para a nobreza e para o clero e passaram a trabalhar em fábricas. Tô dando um saltão, tá, gente? Um salto bem grande. Essas fábricas existiam aonde? Nas cidades. Então, começaram a existir o surgimento das cidades. A população deixou de ser do campo e foi para a cidade. O que mais que essa revolução industrial trouxe, né? Acho que eu já falei quase tudo. Substituição do trabalho artesanal para a introdução das máquinas. Então, antigamente, o artesão, ele fazia, sei lá, estou usando uma blusa aqui, um casaco, uma blusinha de frio. Era o artesão que fazia toda essa blusa. A partir do advento, né, do acontecimento da primeira revolução industrial, essa blusa vai ser feita em partes. O trabalhador A faz a parte das mangas, o trabalhador B faz a parte do corpo, o trabalhador C arremata e faz o trabalho final. Então, o trabalho começa a ser dividido. Né? Ele não acontece mais nos feudos, vai acontecer nas fábricas dentro das cidades. Não existe mais a figura do camponês ou do servo, vai ser o trabalhador. E a nobreza e o clero vira o industrial, que é aquele dono dos meios de produção, são eles que são os donos das fábricas. Então, transformação muito grande nas condições de vida. Não? Então, você começa a lidar, como é que você vai viver numa cidade com as mesmas regras que você vivia antes no feudo? Como é que essa sociedade, ela se reorganiza? Quem é o Estado daí? Continua sendo o rei? Continua sendo aquele cara que foi Deus que decidiu? Não. Aí nós temos uma outra transformação, que essa é no modo de produção econômico, né? A Revolução Industrial. Nós vamos ter a Revolução Francesa. Eu já explico essa figura. O que a Revolução Francesa fez? A Revolução Francesa, os trabalhadores cansaram de ser explorados, né? Os servos cansaram de ser explorados, começaram a questionar a ordem vigente, e em algum momento, aquela coisa, né? O caldo vai crescendo, vai engrossando, e eles resolveram acabar com tudo aquilo que estava acontecendo. Né? Então, a queda dos poderes tradicionais, ataque às autoridades do Estado. Quem era o Estado? Era Deus, era a igreja, representado pela igreja. Né? Quem passa a ser o Estado daí? Né? São aqueles que antes eram os pequenos comerciantes, aqueles que antes faziam parte do camponês e do servo, que começou a transformar, começou a virar comerciante. E aí, essa transformação é muito importante, porque quando a gente pensa, vamos lá, Brasil que a gente vive hoje, né? Quem é o nosso? A gente tem 3 poderes, acho que a gente vai conseguir falar sobre isso em outra aula de sociologia, mas a gente tem o poder executivo, vamos falar do federal, tá? A gente tem presidente e vice-presidente da República, poder legislativo, Câmara e Senado, e poder judiciário, STF, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Essa configuração de como a gente tem hoje o Estado começou lá na Revolução Francesa. Porque ninguém que ocupa esses cargos hoje é porque Deus decidiu, mas é porque a gente escolheu. Dá para entender isso? É tranquilo? Sim. Sim? Então, essas transformações que foram acontecendo lá no século XIX, eu estou resumindo muito, né? Elas ocasionaram esse surgimento da sociologia, porque aí, na próxima aula, a gente vai estudar um pouco de sociologia, alguns sociólogos importantes aí nesse início, né, dessas grandes transformações que pararam e olharam para a sociedade e falaram, gente, mas está acontecendo muita mudança. Vamos explicar vamos tentar entender o que está acontecendo. Por que eu parei nessa foto aqui? Essa foto é a Bastilha, né, que era uma prisão que ficava lá em Paris, na França, né, e na Bastilha iam presos todos que se revoltavam contra o sistema. De que sistema era aquele? O do monarca absoluto, com todos os poderes e designados por Deus. Né? Então, a tomada e queda da Bastilha é um dos marcos aí, né? Das fotos que você tira, fala, meu, Revolução Francesa, um dos principais eventos
que durou 10 anos? Nesses 10 anos, foi a queda da Bastilha. Porque foi a libertação de quem era, em tese não, de quem era contra aquele sistema. Então, essa foto é muito... Vocês entram no Google aí, colocam a Revolução Francesa, vai chover de foto da queda de Bastilha, porque foi um marco muito simbólico, né? Não se podia dizer contra. Como é que a gente diz contra Deus? E outra coisa que mudou muito, e também a gente vai conseguir falar com um pouco mais de calma quando a gente estiver estudando os filósofos, olha eu, os sociólogos, que também são filósofos, muitos deles, né? O Estado, ele deixa de ser composto por pessoas que, em tese, Deus decidiu que seriam os nossos representantes, mas o Estado passa a ser uma palavrinha grande, eu devia ter colocado aqui, mas depois eu posso colocar em umas anotações e deixo disponível para vocês. Ele passa a ser o Estado antropocêntrico. Palavrinha grande e parece difícil, né? É difícil de falar. Mas o que significa o antropocentrismo? É o indivíduo que é o centro. Então, é a gente como indivíduo que decide como a sociedade vai funcionar. Né? Então, a gente deixa de ter essa monarquia absolutista, né, em que o rei tem todos os poderes do mundo, e a gente passa a eleger, a decidir quem vai governar, a partir das nossas escolhas, e não mais de alguém que vem dos céus e que decide tudo como funciona. Percebem? Isso é bem importante. A sociologia surge nesse contexto, né? Quando a gente fala, parece meio óbvio, assim, nossa, professora, mas pensa hoje, como assim, Deus que decide? Parece meio bizarro, apesar que a gente está vivendo um momento também que a religião anda sendo muito utilizada, né, para justificar algumas condutas políticas, mas imagina o choque que foi naquela época, né? Então se parou para entender esse contexto, que sociedade que é essa que está surgindo? Né? Como assim eu não devo mais obediência ao meu senhor lá no feudo? E eu tenho que trabalhar numa fábrica e ter um salário. Quando essas pessoas tinham direitos naquela época, vocês acham que tinham direito trabalhista? Carteira de trabalho, aposentadoria? Não. O trabalho nas fábricas, para vocês terem uma ideia, ele tinha diariamente de 12 a 16 horas, trabalho matutino, vespertino, noturno, homens, mulheres e crianças. Então tem muita coisa que você encontra também, de história, que dependendo do trabalho fabril, né, o trabalho da fábrica, os proprietários dessas fábricas preferiam que fossem crianças, por quê? Porque elas tinham as mãos menores e os dedos mais finos. Então, para trabalhar, para fazer algum serviço manual que exigia uma certa habilidade, uma mão pequena e fina, eram as crianças que faziam. Né? Então, tem inúmeros relatos de crianças que perderam parte dos dedos e mesmo das mãos por conta de exercer esse trabalho fabril. Né? Então, até para pensar a nossa condição de trabalhador hoje, né, com direitos, hoje com menos direitos do que a gente já teve anteriormente, né, começa daí, né, de um trabalho de fábrica que não tinha regulamentação de hora, tampouco regulamentação de direito. Né? Então, é isso que a sociologia, ela se propõe a estudar, né? O estudo dessa sociedade. Professor, escola começa a surgir bem depois. Né? E para quem? Primeiro, para quem tinha dinheiro, claro. Claro, porque deveria ter sido dessa forma, mas é como aconteceu. O que mais? Acho que uma das outras coisas bem importantes, eu não coloquei aqui nos slides, mas é um movimento teórico que eu vou citar, que eu também acho importante, mas também entra nas aulas dos nossos sociólogos mais importantes, que é o movimento iluminista, né? Que são alguns pensadores que começam a questionar. Por que chama iluminismo? É trazer luz, trazer a razão. Esse questionamento dessa sociedade explicada pelo modo do desígnio divino, dessa coisa da pré-determinada. Então, esse caldo aí dessas transformações enormes que fez com que a sociologia surgisse, para explicar como é que a sociedade passa a funcionar.
Tá tranquilo por enquanto? Alguma pergunta, alguma dúvida? Que eu falei um monte de coisa. Você falou sobre. É que travou aqui É o pra mim. Pedro? Isso, Pedro, de Vai, novo. Pedro. Não, beleza. Você falou sobre. É que você Eu vou tirar, tinha tá? A travado pra mim. apresentação. Tinha Aí qualquer travado coisa pra eu mim, volto. você falou do iluminismo? Eu falei do movimento iluminista no finalzinho, sim, Pedro. Ah, tá. Porque o movimento iluminista, ele acontece. Eu vou parar o compartilhamento para tirar esse. E depois eu volto, se precisar. No movimento iluminista, foi um movimento teórico, né? Tinham muitos filósofos que compõem esse movimento. A filosofia, ela surge antes da sociologia, tá? A gente vai poder falar isso, quer dizer, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, na nossa aula de Tá. filosofia. Mas o movimento iluminista, ele questionava, né? Ele questionava essa sociedade teocêntrica, né? Essa sociedade que não tinha nada de razão, né? Ela é explicada tudo pelo divino, pelo místico, por aquilo que a gente não conseguia comprovar. Porque como é que eu provo que Deus existe? É uma questão de crença. E de acordo, né, com o que se questionava na época, mas então tudo bem, então eu creio, beleza, a crença é um direito individual, mas ela serve para explicar todo o funcionamento de uma sociedade onde a grande maioria das pessoas vivem numa pobreza, assim, absurda e grande, e sem condição de modificação. Chega uma hora que ficou insuportável, né? Por isso, o iluminismo chama trazer luz, né? Ou seja, é clarear, eu nem gosto muito de usar esse termo, mas é trazer luz para aquilo que está obscuro, né? Explicar a sociedade pelo místico é obscuro, porque é aquilo que eu não consigo comprovar. O movimento iluminista, ele queria trazer racionalidade para explicar as coisas através da razão, aquilo que eu consigo provar. Por exemplo, a gente elege o prefeito. A gente elege o prefeito de Santo André. Daqui 4 anos, a gente, como cidadão, se a gente não quiser mais esse prefeito, se a gente não tiver satisfeito com a gestão, se tiver um candidato que apresente outras propostas que são melhores, o que vai acontecer daqui 4 anos? Ou existe essa possibilidade? A gente troca o chefe de poder executivo. Tudo bem, Pedro? Ok. Agora, o que acontece? A gente elege, daqui 4 anos a gente elege outro. Se a gente vivesse a maneira como se pensava lá no Estado teocêntrico, lá no modo de produção feudal, o prefeito nunca mais deixaria de ser prefeito. Sabe por quê? Porque ele era prefeito porque Deus decidiu que ele seria prefeito. E como é que você questiona Deus? Certo? Era isso que o movimento... Estou dando um exemplo para trazer, porque senão fica lá, o século XIX, o século XIX, o século XIX. Como é que a gente traz isso para a nossa prática de hoje? Como é que a gente funciona assim? Você pode dizer assim, eu não acredito na vacina. Mas por que eu não acredito na vacina? Porque alguém tomou a vacina. A gente ouviu muito isso na Covid. Alguém tomou uma vacina e depois teve, nananana. O que a ciência diz? As vacinas são seguras, podem acontecer eventos controversos, inclusive casos extremos de levar à morte, podem. Eles são ínfimos, eles são minúsculos, eles são pequenos, perto do rol de benefícios de se vacinar. E eu nem estou falando só da Covid, estou falando de vacinas de uma maneira geral, né? Isso a ciência está dizendo. A crença, ela não pode impor, porque a crença não prova, a crença não demonstra. Tudo bem? Cadê o Pedro? Eu vou falar do movimento iluminista e foi. Entendeu, Pedro? Ok, professor. Foi? Tá. Então, o movimento iluminista vem nesse rol aí de acontecimentos, né? É um movimento de pensamento, de ideias, né? O que ocasiona essas transformações, essas duas revoluções, né? Que eu acho que é isso que é a parte importante, era sobre isso que eu queria
trabalhar com vocês na aula de hoje. Essas duas grandes transformações foram transformações importantes e drásticas, né? Mas que são responsáveis pelo que a gente é hoje como sociedade. Alguém comentou aqui, a gente ainda vota errado, enfim, não lembro mais quem foi, porque eu li rapidamente aqui no chat, mas a gente vota. O duro é quando a gente não podia nem escolher. E por que a gente vota errado muitas vezes? Porque a gente não tem educação política na escola, porque a gente não fala sobre isso, porque a gente não sabe quais são os nossos direitos. Mas na sociedade que a gente vive, a gente pode falar sobre isso hoje. Né? Porque é a gente que decide, não é Deus, ou quem se diz designado divino. Essa parte é importante. E eu queria deixar uma outra coisa bem assim, acho que é importante dizer também, pessoal. Nós não estamos aqui, ou eu não estou aqui como professora, questionando a religião, tá? Nem a crença de cada um. A crença é individual. Você pode ter a sua ou não ter, mas eu não posso querer que há uma sociedade viva a partir daquilo que das minhas crenças religiosas. Acho que isso é bem importante. Está tendo uma discussão agora, eu não sei se vocês estão acompanhando, né, sobre o projeto lá está se chamando do projeto estupro, né, do estuprador. O que é esse projeto? Ele quer tirar o direito das mulheres de exercer o aborto legal a partir da 22ª semana, que é uma coisa que está na lei, desde 1940. O que esse novo projeto de lei propõe? Que não se possa mais fazer o aborto a partir da 22ª semana. Mesmo estatisticamente, a ciência dizendo, as pesquisas demonstrando que a grande maioria das meninas que engravidam vítimas de estupro descobrem depois da 22ª semana. Por falta de informação, por falta de acesso ao serviço de saúde pública. Tudo isso é muito assustador e muito triste, Suzane, sim. Por quê? Porque você quer tirar um direito das mulheres e baseado em qual explicação? Da crença religiosa. Querer impor um preceito religioso para uma sociedade toda. Ninguém está falando aborte. Né? Só está se dizendo, como a lei diz desde 1940, a mulher tem o direito de abortar em quais casos? Bebês anencéfalos, perigo de vida para a mulher e gravidez vítima de estupro. Em qualquer período. Hoje se quer tirar isso. Não é uma descriminalização do aborto geral. E uma explicação fundamentalista religiosa. Né? Então, nesse sentido, a gente tem transformações, a gente tem modificações, a gente tem avanços, mas em alguns momentos a gente tem retrocesso também. Mas isso faz parte da história. A gente vê a história é pêndulo, né? A sociedade, ela funciona em pêndulos. Em alguns momentos a gente está em condições melhores de conjuntura, em outros piores. Hoje a gente está num momento meio tentando equilibrar esse pêndulo aí. Mas o fundamentalismo religioso na política tem vindo forte. Por isso que a gente tem que entender o quanto ele pode ser prejudicial para a gente enquanto sociedade. Não uma questão de fórum íntimo individual. Isso, cada um tem o seu direito. 2 minutos para dúvidas, perguntas, elogios, críticas. Não? Ficou tranquilo? Se eu fizesse uma pergunta agora sobre o surgimento da sociologia, as 2 revoluções, aí vocês conseguiriam falar as principais características, hein? Sim? Eu falo muito rápido, né, gente? Quando começar a acelerar muito, fala para eu dar uma desaceleradinha, tá? Eu desinvesto. Tranquilo? Tá. Vocês querem pausar 2 minutos ou a gente vai lá para a filosofia diretão? O que vocês preferem? A Thay falou que a gente que decide aqui. Então, como estamos numa democracia, um membro, um voto. Eu prefiro direto. Diretão? Sim. Direto, Direto, São Pedro, por enquanto, professora. 2 minutos, direto.